Ok, vamos fechar o ciclo então. Nos passos anteriores, a gente explorou como criar as receitas de configuração no ACI, né? As políticas, os grupos. Mas assim, de que adianta uma receita guardada na gaveta? Como é que a gente garante que ela vai ser usada nos fogões, nas panelas certas do data center? Acho que agora é a hora de conectar esse mundo abstrato das políticas com o hardware físico. Hoje, a gente vai mergulhar, vamos dar uma olhada mais de perto no menu Fabric Access Policies Switch Policies, lá no Cisco ACI. É ali o ponto nevrálgico, né? Onde as políticas que a gente definiu ganham vida nos switches e nas portas deles. Para essa nossa análise, a gente está se baseando em trechos da documentação oficial que detalham justamente essa etapa final, que é, crucial para a configuração de acesso no ACI. Exato. E a nossa missão aqui hoje é tentar desmistificar um pouco essa hierarquia que o ACI usa para aplicar as configurações. Sabe, vamos entender como um perfil lógico, que é uma ideia, uma abstração, se conecta de fato a um switch físico. E como uma política de interface, tipo, sei lá, uma configuração de VPC, é finalmente atribuída a portas físicas específicas. A gente quer entender não só o como fazer, o passo a passo, mas também o porquê dessa estrutura. Qual é a lógica por trás disso tudo? Boa. Gostei dessa ideia de ir além do clique a clique. E para a gente começar a visualizar isso, talvez uma analogia ajude. Se os Interface Policies e Policy Groups forem a nossa biblioteca de receitas, tipo receita VPC LACP padrão para servidores, então os Switch Policies seriam o nosso plano de execução. É com ele que a gente diz, olha, LIF 101 e 102 usem essa receita VPC LACP padrão nas portas 11 até 110. Faz sentido isso? Perfeitamente. É uma ótima analogia. E é fundamental mesmo entender a hierarquia que organiza esse plano de execução. Tudo começa com um Leaf Profile. Pensa nele como uma representação lógica do switch ou de um grupo de switches. Dentro desse perfil, a gente tem o Leaf Selector, que é a ponte, a ligação com o switch ou os switches físicos. Aí, associado ao Leaf Profile, a gente geralmente organiza as portas usando um ou mais Interface Profiles, que funcionam como se fossem pastas, sabe? Para organizar mesmo. E, finalmente, o Interface Selector. Essa é a peça que efetivamente aplica a política de porta que a gente definiu antes, o nosso Policy Group, a um conjunto específico de interfaces físicas. É o ponto final da aplicação. Entendi a sequência. Parece uma cascata, né? Começa com algo mais amplo, lógico, o perfil de Leaf, e vai descendo, afunilando, passa pela ligação com o físico, pela organização, até chegar na aplicação na porta física mesmo. Essa estrutura em camadas me lembra um pouco, sabe, princípios de design modular que a gente vê em outras áreas de TI, não acha? Exatamente. Essa abordagem hierárquica, modular, é uma das grandes forças do ACI. Ela promove muito a reutilização e a separação de responsabilidades. Você define a política uma vez, o quê, e depois decide onde aplicá-la, o onde, usando toda essa estrutura. Isso simplifica demais a gestão e a automação. Mas olha, antes da gente mergulhar de cabeça nos switch policies, principalmente para configurações de VPC que são super comuns, né? Tem um passo fundamental fora desse menu. Opa, um pré-requisito? Tem coisa antes? Qual seria? Sim, tem. Lá em Global Policies VPC Groups. Antes mesmo de pensar em aplicar uma política de VPC em duas portas que estão em switches diferentes, a gente precisa informar para o ACI quais switches físicos formam um par VPC explícito. Ah, faz todo sentido. Quer dizer, não adianta nada eu tentar configurar um VPC nas portas do 101 e do 102 se o ACI nem sabe que esses dois switches trabalham juntos, que eles são um par, né? Preciso formalizar essa relação primeiro. Precisamente. A gente cria um grupo lá, por exemplo, VPC Group 101, 102, e seleciona os Node ID 101 e 102. Sem isso, o ACI não tem como garantir a sincronização, a consistência da configuração VPC entre os dois. Se você tentar aplicar uma política de VPC sem ter esse grupo pré-definido, vai dar erro ou o comportamento vai ser totalmente inesperado. É um passo indispensável mesmo. Certo. Pré-requisito anotado, então. Definir o par VPC lá em Global Policies primeiro.
Ótimo. Agora sim, voltando para Switch Policies. O primeiro passo lá dentro, seguindo a hierarquia que você descreveu, é criar um Leaf Profile. Você disse que ele é um perfil lógico, né? Não o switch físico. Algo como o Profile VPC Pair 101, 102 seria um bom nome para ele, por exemplo? Sim, um nome descritivo assim é perfeito. E a beleza dessa abstração lógica fica muito clara em situações práticas, como um RMA, sabe? Uma substituição de hardware. Imagina que o switch Leaf 101 físico, o hardware mesmo, dá um problema sério e precisa ser trocado. Cenário comum, infelizmente. Eu pegaria um switch novo, faria o registro básico dele no Fabric SI e daria para ele o mesmo Node ID do switch antigo, o 101. E como esse Node ID 101 está associado àquele perfil lógico Profile VPC Pair 101, 102 que já existe? Exato. O APIC, que é o cérebro do ACE, automaticamente envia toda a configuração de porta que está definida naquele perfil lógico para o novo switch físico. Isso inclui tudo. Todas as políticas de interface, LACP, LLDP, CDP, Spanning Tree, etc., as configurações de VPC, as associações com os AEPs e, por consequência, as velas permitidas. Tudo que foi cuidadosamente configurado através dos interface selectors dentro daquele perfil lógico. Não precisa reconfigurar manualmente porta por porta. Eu já vi isso funcionando e, nossa, a economia de tempo e a redução de erro humano são gigantescas, principalmente em ambientes maiores com muitos switches. É um exemplo muito claro de como a CI aplica conceitos parecidos com Infrastructure as Code, sabe? Você define o estado desejado, que é o perfil, e a ferramenta, o APIC, garante que a infraestrutura física chegue naquele estado. Uau, isso é realmente impactante. Mostra bem o poder da abstração. O perfil lógico, a intenção da configuração, ela continua lá, persiste, mesmo que o hardware físico por baixo seja trocado. Muito bacana. Ok, então temos o perfil lógico. Mas como ele se conecta, na prática, aos switches físicos 101 e 102 que formam o nosso par VPC? Essa conexão é feita através do Leaf Selector. Dentro do Leaf Profile que a gente criou, o Profile VPC Pair 101, 102, a gente adiciona um Leaf Selector. É aqui que fazemos essa ligação explícita entre o lógico e o físico. A gente dá um nome para o seletor e aí seleciona os switches físicos. Tem algumas formas de fazer isso. Pode indicar um bloco de nós, Node IDs, tipo 101, 102, ou, o que é mais comum e mais robusto, recomendado para VPCs, a gente seleciona aquele VPC Grupo 101, 102 que criamos lá em Global Policies. Usar o VPC Grupo é melhor porque ele já encapsula essa relação de paridade entre os switches, tá? E tem outro ponto importante aqui no Leaf Selector. Além de conectar o perfil lógico ao hardware, é também nesse nível que a gente aplica políticas que afetam o switch como um todo, não portas específicas. Por exemplo, políticas de copy-p, que basicamente protegem a CPU do switch contra tráfego excessivo para o control plane. Ou políticas de monitoramento, de logging específicas do switch. Elas são aplicadas através de um Leaf Policy Group, que a gente associa aqui no Leaf Selector. Entendi. Então o Leaf Selector tem essa dupla função. A principal é vincular o perfil lógico ao switch ou switches físicos corretos, usando o Node ID ou preferencialmente para VPCs, o VPC Group. E secundariamente ele pode ser o ponto para aplicar políticas de nível de switch. Certo. Agora, dentro do Leaf Profile, a documentação fala que a gente pode ter vários Interface Profiles. Para que servem eles? Parece uma camada a mais ali só para organizar, né? É exatamente isso, organização e clareza. Não tem uma função técnica além de agrupar as configurações de porta. É considerada uma boa prática criar interface profiles separados por função, ou por tipo de conexão, ou por serviço. No nosso exemplo do Profile VPC Pair 101, 102, a gente poderia ter um int profile VMware ESX para as portas dos hosts de virtualização. Talvez um int profile firewalls para as conexões com o cluster de firewalls e, quem sabe, um int profile uplink score para as portas de conexão com o resto da rede. Ah, faz todo sentido. Fica muito mais fácil de achar e gerenciar as configurações depois.
Se eu precisar ajustar uma política LSDP só para os hosts VMware, eu vou direto no Interface Profile VMware ESX. Não preciso ficar caçando numa lista gigante de seletores de interface com tudo misturado. Ajuda a manter a configuração mais limpa e, imagino, a sanidade da equipe de rede também. Sem dúvida. Clareza, manutençabilidade, escalabilidade são os grandes ganhos dessa organização. E isso nos leva ao último elo dessa corrente hierárquica, né? O ponto onde a configuração realmente, digamos, aterrissa no hardware. Chegamos no fim da cascata, o Interface Selector. É aqui então que a nossa receita completa, o Policy Group, encontra o fogão, ou seja, as portas físicas. Exatamente. Dentro do Interface Profile, vamos continuar com o Interface Profile VMware SXI, a gente cria um ou mais Interface Selectors. E aqui a gente configura 3 coisas essenciais que unem todo o trabalho que fizemos até agora. Primeiro, um nome descritivo que indique bem a finalidade e as portas, tipo Selector Ports 1 to 10 ESXi Hosts. Segundo, os Interface IDs. Aqui a gente especifica as portas físicas reais que queremos configurar. Digita o range com 11 to 10 ou F11 to 10, ou pode listar portas individuais se precisar. Terceiro, e esse é o ponto crucial, a gente seleciona o Interface Policy Group. Vai aparecer um drop-down com todos os policy groups que criamos antes, sejam do tipo Access Port, Port Channel ou VPC. Aí a gente escolhe a receita completa que preparamos, como VPC Policy Group e ESXi Hosts. É o momento da verdade. Todo aquele esforço de criar as políticas individuais, LACP, LLDP, CDP, BPDU-GORD, Storm Control, enfim, agrupá-las direitinho no Policy Group e associar esse grupo ao AEP correto. Lembrando rapidinho que o AEP, o Attachable Access Entity Profile, é o objeto que conecta essas políticas de porta às VLANs ou domínios VM que podem usar essas portas configuradas, né? Tudo isso culmina aqui. Selecionamos o grupo e apontamos para as portas físicas. É a ligação final à aplicação concreta da intenção. O Interface Selector pega aquele pacote completo de configurações definido no Policy Group e aplica diretamente nas portas físicas que você especificou. Uma coisa importante aqui, um erro comum que eu vejo acontecer às vezes. Na hora de criar o Selector dentro do Interface Profile, a opção que você tem que escolher é geralmente a mais genérica, chamada Interface Selector ou algo parecido, que permite associar qualquer tipo de Policy Group, Access, PC, VPC. Às vezes o pessoal clica por engano em opções mais específicas como Access Port Selector, que só aceita Policy Groups do tipo Access. Aí, claro, não conseguem aplicar um Policy Group de VPC. Fica a dica para prestar atenção nesse detalhe na interface do APIC, tá? Excelente dica. Evita uma bela dor de cabeça. Bom, acho que a estrutura lógica e o fluxo ficaram bem claros. Mas nada como um exemplo prático para consolidar tudo isso, né? Vamos seguir aquele da documentação. Objetivo, configurar as portas ETH15 e ETH16 nos leafs 101 e 102 como um VPC usando LACP ativo para conectar um host ESXi. Ótimo exemplo. Vamos partir do princípio que todo o trabalho prévio lá em Fabric Access, Policies, Interface Policies, já foi feito. Ou seja, já temos as políticas individuais, uma política Let Active, uma LDP Enabled, talvez uma CDP Disabled, uma BPDU-Guard Enabled e por aí vai. Já temos um AEP criado, digamos, a AEP Compute VMware, que está associado ao domínio VMM do vCenter ou a um pool de VLANs estático que é relevante para os hosts ESXi. E, o mais importante, já criamos um Policy Group do tipo VPC chamado VPC Policy Group ESXi Standard, que agrupa todas essas políticas individuais, Let Active Enabled, LDP Enabled, etc., e crucialmente está associado à AEP Compute VMware. Com essa base toda pronta, o passo 1 é ir para fora do Switch Policies, lá em Global Policies, VPC Groups. A gente cria o VPC Group 101, 112 e adiciona os Node IDs 101 e 112 nele para formalizar o par. Certo? Definimos o par.
Passo 2, agora sim, voltamos para Fabric Access Policies, Switch Policies, Profiles, Leaf Profiles. Criamos um novo Leaf Profile com o nome tipo Leaf Profile VPC 101-102. Isso. Passo 3. Dentro desse Leaf Profile VPC 101-102, a gente adiciona um Leaf Selector. Dá um nome para ele, como o Selector Pair 101-102, e na configuração dele, em vez de digitar os Node IDs, a gente seleciona o VPC Group 101-102 que criamos no passo 1. Isso vincula o perfil lógico aos switches físicos 101 e 102, tratando eles como um par VPC. Perfeito. Ligamos o lógico ao físico como um par. Passo 4. Ainda dentro do VIF Profile VPC 101-102, criamos um Interface Profile para organizar as portas que vão para os SXI. Vamos chamar ele de Inf Profile VMware Hosts. Ótima organização. E, finalmente, passo 5, o gran finale. Dentro do Inf Profile VMware Hosts, a gente cria um Interface Selector. Lembrando da dica, usar a opção genérica. Certo. Cria um Interface Selector, nome, Inf Selector Port 56USX01. No campo Interface IDs, digito 156. E no drop-down mais importante, Interface Policy Group, seleciono aquela nossa receita completa. VPC Policy Group USX Standard. Exato. E nesse momento, você revisa tudo rapidinho e clica em Submit. E quando a gente clica em Submit, qual é a mágica que o APIC faz ali por trás? Aí o APIC entra em ação. Ele interpreta essa configuração hierárquica toda, entende que o VPC Policy Group ISA Standard precisa ser aplicado nas portas 15 e 6 dos switches que pertencem ao VPC Group 111 e 102, que são os nós 101 e 102, né? Então ele traduz todas as políticas que estão dentro daquele grupo, a configuração LSP, a política LLDP, o BPD UGuard, a associação à AIP com PIMT-VMware e por tabelas VLANs que ele permite. Nos comandos específicos da plataforma, que é NixOS, na verdade, e envia esses comandos para as portas físicas ET15 e ET16. E o mais importante, de forma idêntica e consistente em ambos os Leafs 101 e 102. A definição do VPC Grupo garante que essa configuração seja sincronizada e tratada como um port channel distribuído entre os dois suites. Fantástico. Fica muito claro como essa estrutura, que pode parecer ter várias etapas, né? Na verdade, garante uma consistência tremenda e permite aplicar um conjunto complexo de configurações de forma bem coesa e controlada. A chance de errar uma configuração só de um lado do VPC parece bem menor assim. Com certeza. Reduz drasticamente a necessidade de ficar configurando manualmente, repetitivamente, porta por porta. E diminui o risco associado de esquecer um detalhe ou configurar algo diferente em cada switch do par. A configuração é definida uma única vez, de forma centralizada lá no Policy Group, e depois é aplicada consistentemente onde for necessário através dos selectors. É um ganho enorme em eficiência e em confiabilidade operacional. Ok, excelente. Vamos recapitular rapidinho para fixar bem. A aplicação de políticas de acesso no ACI, usando o menu Switch Policies, segue essa hierarquia bem definida. 1. Leaf Profile. O container lógico para um ou mais switches, dá aquela abstração que facilita o RMA e se alinha com conceitos de IAC. 2. Leaf Selector, a ponte que conecta o perfil lógico aos switches físicos ou a um VPC Group já definido. Também aplica políticas a nível de switch. 3. Interface Profile, o organizador, agrupa seletores de interface por função ou tipo de conexão, melhorando a clareza. 4. Interface Selector, o aplicador final. É aqui que um Policy Group, a receita completa, é finalmente associado a um conjunto específico de portas físicas, certo? Perfeito. E como a gente discutiu, essa estrutura não é só uma sequência de cliques. Ela traz benefícios bem concretos. A abstração do perfil de Leaf simplifica o gerenciamento do ciclo de vida do hardware, a organização por perfis de interface aumenta a manutenção. O pré-requisito do VPC Group assegura consistência para configurações distribuídas e a modularidade geral permite reutilizar configurações e escalar a rede de forma muito mais eficiente. Essa separação entre a definição da política, o que, e a sua aplicação, o onde, é fundamental.
E o ponto crucial de tudo isso é mesmo o seletor de interface, onde finalmente a gente conecta aquela receita completa, o Policy Group, que encapsula toda a nossa intenção de configuração para um tipo específico de porta, às interfaces físicas onde ela deve valer. É a ponte final, indispensável, entre o planejamento lógico e a execução física na infraestrutura de rede. É o que garante que o design seja implementado de forma consistente, automatizada e escalável. Então, vimos como a ACI utiliza os Switch Policies para traduzir as nossas intenções de configuração, que a gente encapsulou cuidadosamente nos Policy Groups, em comandos reais e consistentes aplicados lá nos equipamentos da rede. É um sistema poderoso, sem dúvida, pensado para trazer agilidade e confiabilidade para a gestão da camada de acesso. Exato. E isso talvez nos deixe com uma reflexão interessante, né? Essa filosofia central do ACI de desacoplar a intenção da configuração, a política, a receita, da sua instanciação física onde ela é aplicada, é um padrão de design muito poderoso. Pensando um pouco além do ACI ou mesmo além de redes, onde mais essa mentalidade de criar blocos de configuração reutilizáveis, definidos de forma abstrata e aplicá-los explicitamente onde são necessários, poderia simplificar sistemas complexos? Em que outras áreas da tecnologia ou até mesmo em processos de negócio, essa separação clara entre a definição da política e a sua aplicação poderia destravar mais clareza, mais consistência e eficiência? É algo para a gente pensar.